ato profético, irmão. Tem momentos que você tem que pegar como se tivesse uma espada na tua mão e sair guerreando mesmo. É marchar na terra, como diz os nossos irmãos. Amém? Gostaria de chamar o nosso pregador de hoje, a convidada. Tá voltando aí. Receba com palmas o nosso querido irmão Kennedy. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que saudade que eu tava de estar aqui na casa do Senhor. Fazia muito tempo que eu não ministrava a palavra do Senhor. E quando a pastora Alexia me chamou, meu coração ficou muito alegre. Porque a minha maior alegria é fazer isso aqui. É levar o evangelho de Cristo. É pregar a palavra dele. E quando ela me chamou, acho que foi ontem, a gente estava conversando ali atrás, ela me perguntou, tu tem algum tema em mente? Eu falei, olha, tem algo que Jesus ele está queimando no meu coração, está fluindo já há um bom tempo. E eu acho que é isso que eu vou falar. E olha só como o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, ele não se confunde, ele se completa. Eu já estava com algo fluindo no meu coração e na mesma hora o pastor Anderson estava do meu lado. Ele virou e falou no meu ouvido assim mesmo, por que tu não fala um pouco da tua experiência que tu passou esses dias? E eu já estava com esse pensamento e o Espírito Santo só fez me confirmar aquilo que eu queria falar. Então nessa noite, fé, por que não falar de fé nessa noite, amém? Deus ele me deu um versículo que está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 15. Capítulo Aleluia. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Todos acharam? Podemos ler, igreja? A palavra do Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Glória a Deus. Vira para o teu irmão aí que está do teu lado, eu vou te dizer o tema e você vai repetir para ele assim: a fé prospera no desconforto. Mais uma vez, a fé prospera no desconforto. Amém? Pode sentar no seu lugar nessa noite, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o profeta Abacuque, ele faz uma oração ao Senhor. Em um momento em que ele estava passando por um momento ruim, o povo estava passando por um momento ruim, ele clama ao Senhor com essa oração e ele diz que, em outras palavras, traduzindo, que poderia faltar tudo para ele. Ainda que a figueira não desse fruto, ainda que faltasse alimento, ainda que faltasse trabalho, ainda que faltasse amizade, ainda que faltasse tudo, ele não deixaria de exaltar o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Ou seja, estava uma situação desconfortável para eles. Eles estavam em uma situação ruim, difícil, complicada. Mas mesmo nessa situação difícil e complicada, ele deixou de adorar a Deus? Não, ele não abandonou a sua fé. E eu queria usar um exemplo sobre o que eu passei esses dias. Foi algo muito sobrenatural. Eu vivi momentos sobrenaturais com Deus. Não é porque eu não estava aqui que eu não estava buscando a presença dele, mas eu confesso que eu senti muita falta. Não é a mesma coisa estar em casa e estar aqui é muito melhor. Amém? E o que eu queria falar com os irmãos é só compartilhar um pouco do que eu vivi esses dias. E tem a ver com o tema. A gente sabe que o nosso tema é a fé que prospera no desconforto. E eu estava em uma situação muito desconfortável nesses últimos dias, passando por esse tratamento. Eu passei por complicado. Teve momentos que eu não conseguia nem levantar da cama, eu não conseguia nem olhar na tela do celular, eu não conseguia nem ler minha Bíblia, eu não conseguia orar. O máximo que eu conseguia era só ficar deitado na cama, abrir o olho e fechar. Só dormir e dormir e dormir. Então eu passei por
situações desconfortáveis. E eu me revoltei com isso. Falei, Senhor, eu não aceito. Está acontecendo as coisas na tua casa. O meu ministério está lá. As coisas que eu gosto de fazer, eu não posso fazer. Eu gosto de pregar o teu evangelho, eu gosto de estar na tua casa te adorando, e no momento eu não estou conseguindo fazer isso. E teve uma noite que eu me revoltei, eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não aceito ficar nessa situação. Se for para me ficar aqui, me ajuda, para que eu possa pelo menos acompanhar de longe. E aí Deus me fez entender, naquela noite, que eu não precisava de nada. Eu não precisava estar em pé, eu não precisava... eu não estou dizendo que... Eu não estou descartando que a presença do Senhor, a comunhão dos irmãos, não. Eu estou dizendo que Ele me fez entender que tudo que eu precisava, eu tinha naquele momento. Ele me fez entender que tudo que eu precisava, que eu estava necessitando, eu já tinha. Bastava eu ter acesso. Ele me fez entender que tudo que eu precisava, eu tinha, que era a minha fé. E através da fé, eu entendo que a presença de Cristo sempre vai estar em meu coração. Amém? Vou fazer que nem o pastor Anderson, vocês estão comigo aí? Amém? Ele me fez entender que a fé era tudo que eu precisava. Eu tinha o que era essencial, que era a minha fé. Está entendendo? Eu não podia estar aqui, eu não podia pregar o evangelho, eu não podia levantar da cama, mas eu ainda tinha a minha fé. E a palavra do Senhor disse, enquanto houver fé, o impossível ele pode acontecer. Amém? E Deus ele me fez entender isso. Eu ainda tinha algo que era a minha fé. E eu passei por situações muito complicadas. Teve um momento que a pastora Tassi falou, Kennedy, eu falei para ela, como é que vai ser agora, pastora, para me fazer o meu resumo? Eu não consigo nem olhar para a tela do celular. Como é que vai ser para me assistir o Tadel? Eu não consigo nem olhar para o celular. E eu dei meu jeito, eu peguei o fone, botei aqui no ouvido, botei no celular. Eu não conseguia olhar para a pastora, mas eu virava de costas, pelo menos eu conseguia ouvir, né? Era o máximo que eu conseguia. Mas eu fiz de tudo para me manter conectado e estar aqui. E aí fiz o meu resumo com áudio, enviei para o pastor, mas enfim... O exemplo que eu tiro com isso? Que enquanto houver fé, há esperança. Enquanto houver fé, a gente não pode desistir. Porque assim como o profeta falou, olha, ainda que me falte tudo, a minha fé, eu ainda tenho a minha fé. E a minha fé me leva a entender que eu preciso glorificar o nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Então naquele momento eu entendi que eu ainda tinha fé. E mesmo longe, mesmo na situação difícil que eu estava, mesmo numa situação desconfortável, eu continuei adorando ao Senhor. Eu continuei exercitando a minha fé. Lembra do tema que eu falei? A fé, ela prospera no desconforto. Amém? E para dar um exemplo de fé, eu queria falar sobre 2 tipos de fé. Pastor Neto, essa aqui não é do Brunet, não foi ele que me ensinou, é a autoria minha mesmo. Vamos falar hoje, repete para o teu irmão aí que está do teu lado. Fé natural, fé sobrenatural. Vamos falar hoje sobre esses 2 tipos de fé. E eu quero te levar a entender, eu quero ativar esses 2 tipos de fé hoje sobre a tua vida, amém? A fé natural é aquela que opera quando eu tomo a atitude de ir e fazer. Isso é o natural, é que eu posso fazer. A fé natural opera quando eu posso fazer. Aquilo que é possível fazer é onde opera a fé natural. Já a fé sobrenatural opera onde é impossível que eu faça. É aqui que entra Deus na história. Ou seja, existem 2 tipos de fé. A fé natural, que é aquela que eu tenho a atitude de ir e fazer algo. E a fé sobrenatural, que é quando eu chego no meu limite, que é quando a minha limitação chega e eu vejo que não tem como eu fazer aquilo. E aí eu tenho que colocar em prática a minha fé sobrenatural. Que aí vai entrar Deus e fazer o impossível acontecer na minha vida. Amém? Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui de Moisés. Ontem até o pastor Neto na nossa reunião falou um pouco sobre exemplo. Eu acabei pegando esse exemplo para essa palavra. A gente sabe que Moisés, ele viveu momentos muito complicados, né? Com aquele povo rebelde, né? No meio do deserto. E até mesmo antes, né? Quando ele chegou, que ele foi escolhido para libertar aquele povo. Ele viveu momentos complicados. A palavra de Deus diz que ele era pesado de língua. Ele não conhecia a palavra de Deus. Só que Deus falou que ia usar ele mesmo, daquele jeito, para libertar o povo. E a gente sabe que Moisés passou por várias situações. Mas chega um momento na vida do povo de Moisés, que é esse momento que eu quero chegar. É o momento em que Moisés chega ao povo e diz, olha, a gente vai sair do Egito. Arruma todas as coisas de vocês, que a gente vai sair. Naquele momento Moisés estava usando a fé natural. Ele estava tendo a atitude de chamar o povo para marchar e sair do Egito.
Ele ativou a fé natural dele e a fé natural do povo. E aqui foi o que aconteceu. O povo pegou tudo, depois que aconteceu tudo aquilo, as pragas, o povo saiu. E eles começaram a marchar para fora. Só que aí eles se deparam com algo que para eles era impossível fazer. Eles se deparam com um mar, que para eles, humanamente falando, era impossível atravessar aquele mar. Era ou não era impossível? Então, Moisés vira e ora a Deus: Senhor, o que eu faço agora? E o pastor Neto até falou ontem: Moisés, por que tu está orando? A ordem agora é para marchar. Ou seja, Deus estava motivando Moisés a ativar a fé sobrenatural dele. Manda o povo marchar. Vai lá, manda eles marcharem, porque agora é eu que vou entrar na história. Aquilo que era possível para vocês fazerem, vocês já fizeram. Vocês já tiveram a atitude de sair de lá. Vocês já usaram a fé natural de vocês. Agora o sobrenatural quem faz sou eu. Vocês já fizeram a parte de vocês. Deixa que agora o impossível quem faz sou eu. O que foi que Deus fez? Ele abriu o mar vermelho e o povo passou. O que eu quero que tu entenda nessa noite? A minha fé natural me leva só até onde as minhas limitações me permitem. E a minha fé sobrenatural, ela me leva até o impossível. Ou seja, ela me leva a lugares que não tem limites. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Eu posso usar outro exemplo aqui. O pastor Anderson até falou um pouco ainda agora dele, né? Sobre o profeta Ezequiel, quando ele se encontra diante do vale de Ossos Secos. Deus manda ele ir até aquele vale, e ele chega lá, usando a fé natural dele, né? Deus mandou, então eu vou, né? Eu vou lá, vou tomar atitude e vou chegar lá. Ele tomou atitude e foi. Mas quando ele chegou lá, vocês acham que no natural dele, usando apenas a fé natural, a humanidade dele, vocês acham que ele ia conseguir reviver aqueles ossos? Ele ia conseguir fazer brotar carne, aquelas pessoas iriam reviver? Não. E aí Deus motiva ele a usar a sua fé sobrenatural. Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza. O que foi que Ezequiel fez? Ele profetizou e aquele vale de ossos secos, o quê? Geraram vida. O que eu quero te motivar nessa noite, igreja? A entender que você tem que fazer a sua parte. Mas chega um momento em que você tem que deixar Deus fazer a dele. Tem muitas vezes que a gente quer fazer o que é para Deus fazer. E o que é para a gente fazer, a gente acaba nem fazendo. Eu já vou chegar lá nessa parte. Amém? Deus, ele só age onde a gente e onde para a gente é impossível agir. Deus não vai fazer algo onde é para a gente fazer. Aí eu vou te dar um exemplo da minha vida aqui. Sobre isso que eu falei. Deus, ele só vai agir onde a gente não pode agir. Mas aquilo que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Deus, ele não vai fazer nada que é para a gente fazer. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Aquilo que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Deus não vai fazer. Se tu quer um trabalho, tu tem que fazer um currículo e correr atrás. Procurar pessoas influentes para te ajudar a ter o trabalho. Deus não vai te dar um trabalho se tu não for atrás. Vocês estão entendendo? Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu tinha um sonho. Há muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, o meu maior sonho era me formar em teologia. Eu tinha um sonho em estudar teologia, era o meu maior sonho. Só que foi complicado. Eu tive um líder que não me ajudou muito, sabe? Ele me frustrou muito no meu ministério. E eu poderia ter desistido naquele momento, porque eu fui frustrado pelo meu próprio pastor. Mas eu não desisti. Eu tive um sonho e eu pedi o apoio dele. Meu pastor, o senhor pode me ajudar? Eu quero estudar teologia, eu tenho vontade. É um sonho meu. Só que ele falou: não, tu não está preparado, ainda não dá, isso não é para ti ainda. Fica aí mais um pouco, quando for a tua hora. E ele sempre me barrava das coisas. E nesse tempo eu já era professor da escola bíblica e líder de célula. E aí eu nunca entendi o porquê que ele me barrava. E não era só comigo, isso já acontecia com outras pessoas. E aí um dia eu fui entender o porquê disso. Sabe por quê? Ele tinha medo e um egoísmo no coração, de que outras pessoas crescessem mais que ele. E eu fiquei assim: caramba, que líder é esse que não quer ver o crescimento do seu liderado? E aí eu fui descobrir isso. E isso me frustrou muito. Falei: caramba, eu não tenho apoio do meu pastor. Como é que eu vou estudar teologia? Eu só posso ir se eu tiver o aval dele. Eu não posso chegar lá e me inscrever sem o aval dele. A pastora vai perguntar: quem é teu pastor? Eu vou dizer o quê? Eu só preciso, eu tenho que ter o aval dele. Então eu senti que o meu sonho morreria naquele momento ali. E eu fiquei muito triste, porque era o meu sonho. E eu fiquei muito triste. Eu orei a Deus, falei assim: eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho um sonho, eu estou aqui, eu estou disponível, mas tem alguém que não me permite. Eu orei a Deus e pedi ajuda, um auxílio. E 5 meses depois, irmão,
aquele pastor foi transferido da igreja. Descobriram algumas coisas que ele tinha feito, eu não vou entrar no mérito da coisa. E foi transferido, e veio um novo pastor. Aquele pastor, com um mês na igreja, já conhecendo o povo, eu cheguei com ele e falei a mesma coisa: pastor, você não pode me ajudar a fazer faculdade de teologia? Eu tenho um sonho de me formar em teologia. Ele falou: tu tem esse sonho? Então vai lá, meu filho, pode ir, tu tem o meu aval. Chega lá e fala para ela que tu tem meu aval. Precisa assinar alguma coisa? Eu falei: não, só preciso dessa permissão e eu vou lá me inscrever. Ele falou: e tem mais, eu ainda vou te ajudar com a metade, tá bom? Vai lá, tu paga só a metade e a outra metade eu pago, e tu vai e realiza o teu sonho. E aí eu fiquei assim: caramba, Deus, ele não falha. Enquanto tiver fé no nosso coração, ele não falha. Lembra que eu falei? A fé, ela prospera no desconforto. Eu estava desanimado, desmotivado. O meu sonho estava indo por água abaixo, porque eu não tinha apoio de quem eu mais precisava. E aí, no momento em que tudo estava parecendo perdido, eu não perdi a fé. Eu mantive a minha fé. Eu entendi que não, no momento certo, Deus vai colocar alguém no meu caminho que vai me ajudar a realizar meu sonho. E eu não desisti, eu permaneci fiel. Mesmo no desconforto, na situação ruim, eu permaneci firme. E aconteceu. Meu sonho se realizou, ele me ajudou, me formei em teologia, graças a Deus. E hoje estou com o sonho realizado. Aplauda o nome do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, igreja? Que Deus, ele só vai agir quando for no impossível. O que for para a gente fazer, a gente tem que fazer. Eu ia me formar se eu não tivesse atitude de persistir, de correr atrás. Eu não ia, se eu ficasse sentado no banco só orando a Deus: Deus, eu quero me formar em teologia. Eu ia me formar só orando? Não. Deus estava esperando uma atitude de eu me levantar do meu lugar e ir atrás do meu sonho. Eu corri atrás do meu sonho e ele entrou com a parte dele. Ele colocou alguém para realizar. Ele fez aquilo que eu não podia fazer. O que eu podia fazer, eu fiz. E aí ele entrou e colocou alguém para realizar, para me ajudar a realizar meu sonho. Ou seja, o que é para me fazer, eu faço. Entenda uma coisa: você só vai sair dessa situação, você só vai conseguir o que você quer na sua vida se você tomar a atitude de ir e fazer aquilo que é para te fazer. Mas quando tu entender que não dá mais, tu chegou na tua limitação, aquilo não dá mais para te fazer, não te preocupa não, que é aí que Deus entra na história. Tá entendendo? Foi assim com Moisés, foi assim com José. Ele passou vários anos no cárcere, acreditando, nunca perdeu a fé. Ele fez o que era possível naturalmente, mas quando chegou a hora de Deus agir, Deus tirou ele do cárcere e colocou ele aonde? Aonde Deus colocou ele? Como governador do Egito. É uma questão de processo, é uma questão de saber esperar. A fé, ela prospera no desconforto, mas o desconforto, ele leva um certo tempo, né? Para acabar. Não é de uma hora para outra. Tu está passando por uma situação difícil, não é do dia para a noite que se resolve. Tu precisa passar pelo processo e ter fé. Assim como o profeta falou: pode me faltar tudo, mas a minha fé eu não abandono. A minha fé eu não abro mão. Vou usar outro exemplo, usar o exemplo do meu pastor aqui. O pastor Neto, ele trabalha com venda. E aí, se o pastor Neto chegar com um sapato aqui para me vender, e ele simplesmente chegar com o sapato, comprou um sapato e mandou uma mensagem: olha gente, estou com um sapato aqui para vender, quem quiser comprar. Vocês acham que ele vai conseguir vender só fazendo isso? Não, ele vai ter que tomar o quê? Uma atitude. Qual é a atitude? Não, ele vai comprar um sapato, ele vai postar no status dele, no Instagram dele, como ele sempre faz, né? Ele divulga que ele sempre tem novidade. Mas o principal, ele vai chegar diante do cliente. O que ele vai fazer? Ele vai ter que divulgar o produto dele. Olha, tá vendo esse sapato aqui? Olha, da Nike, acolchoado, durabilidade boa, garantia. Muita gente está usando aí. Ele vai o quê? Expor, né, o produto. Ele vai fazer de tudo para que ele consiga convencer o cliente dele a comprar o produto dele. Ou seja, ele está tomando atitude. Aquilo que é para ele fazer, ele tem que fazer. Se ele comprasse sapato, colocasse lá e orasse a Deus: Deus, vende esse sapato para mim, Deus ia fazer isso por ele? Não vai. Porque Deus sabe que isso é ele que tem que fazer. Deus, ele nunca vai operar onde é para a gente fazer. A gente tem que entender. Sabe por que muitas vezes a gente não sai da situação que a gente está? Porque a gente está esperando Deus fazer aquilo que é para a gente fazer. A gente espera que Deus faça aquilo que eu preciso fazer, aquilo que é possível eu fazer. Eu estou esperando que Deus faça por mim. É por isso que eu não saio dessa situação. E quando eu passei por esses dias, eu entendi isso. Eu entendi que eu preciso tomar a atitude de sair do meu lugar. Eu entendi que eu preciso
ter atitude, de fazer aquilo que é possível, porque Deus nunca vai realizar nada que é para mim fazer. Entenda isso, amém? Agora sim, vou usar uma frase do meu mentor, Thiago Brunet. Ele diz o seguinte, assim, ó: a fé não vai mudar a estrutura do problema, mas a fé vai estabelecer novas realidades sobre aquele problema. Ou seja, ontem, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma das meninas da célula, né? Ela estava ali fora, não vou citar o nome, meio desanimada, meio triste. E eu percebi isso, eu fui lá, perguntei: o que está acontecendo? Está meio triste. Aconteceu uma situação assim, com meu pai, ele foi preso, eu estou muito triste, eu estou desmotivada, não sei nem como eu consegui vir hoje para a igreja. Eu olhei para ela assim, falei: eu não vou te aconselhar a orar para Deus tirar ele de lá, porque a gente sabe, né, que existe a justiça de Deus e a justiça dos homens. Se ele errou, se ele fez algo errado, ele vai ter que arcar com as consequências. Eu não vou fazer uma oração de tolo. Deus tira ele de lá, mas se ele fez algo que ele merece estar lá. Deus, ele é um Deus de justiça. Se ele errou, ele precisa pagar pelo que ele fez. Então eu falei para ela: eu não vou te orientar a orar para ele sair de lá, mas sabe qual a oração que eu te dou? A orientação que eu te dou? Ora para Deus mudar o coração dele. Ora para quando ele estiver lá dentro, Deus tratar o coração dele, para que quando ele saia de lá, ele saia uma nova pessoa, para que ele não possa mais fazer as mesmas coisas, cair nos mesmos erros e voltar para lá. Ou seja, usar a fé com sabedoria. É o que Thiago Brunet fala aqui nessa frase. A fé não vai mudar a estrutura do problema. A fé dela não ia mudar, o pai dela estava preso, é fato. A fé não ia tirar o pai dela de lá da cadeia. Mas a fé, ela nos leva a ter outras realidades sobre aquele problema. Eu vou traduzir para ti: a fé me ajuda a solucionar problemas. Eu ajudei ela a solucionar um problema. Ela estava triste. Depois que eu conversei com ela, ela até entrou mais animada, porque ela entendeu que ela estava fazendo tudo errado. Ela estava orando para Deus tirar ele de lá. E não, ora para Deus mudar ele, porque quando ele sai de lá, ele sai uma nova pessoa. A fé, ela nunca vai mudar a estrutura do problema, mas ela vai mudar a realidade. Ela vai te mostrar novos caminhos para que essa realidade atual seja mudada com o tempo. Mas lembra que eu falei que a fé, ela opera no desconforto, e todo desconforto ele precisa passar por um processo de tempo. Então vai levar um tempo. Ela vai ter que entender que ele vai ter que passar um tempo lá. Mas assim como o profeta orou e disse que mesmo que faltasse tudo, ele tinha fé, ele não abandonaria a fé dela. Foi o que eu falei para ela: passe o tempo que for, não sei quanto tempo ele vai passar lá, mas se tu não abandonar a tua fé, se tu continuar crendo, se tu continuar orando por ele e acreditando, eu tenho certeza que teu pai vai sair de lá no tempo necessário, mas vai sair de lá uma nova pessoa, porque tu teve fé e acreditou. Tu usou tua fé natural e a tua fé sobrenatural. É isso que a gente precisa entender. Não dá para usar só um, a gente tem que usar os dois em conjunto, gente. Usa a tua fé natural, mas quando não der para usar ela, coloca em prática a tua fé sobrenatural. Qual é a fé sobrenatural? É aquela que a gente entra no nosso quarto, fecha a porta no secreto, né? E aquele que está lá em cima nos ouve e nos responde. Eu posso ouvir um amém aí, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa entender uma coisa. A gente está falando de fé, né? Mas existe uma grande diferença que a gente precisa entender, que hoje acontece muito dentro da igreja. Quantos aqui se consideram crentes? Levanta a mão, só para mim. Todo? Amém. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui se consideram cristãos? Levanta a mão. Aumentou mais um pouco, né? Eu vou te falar. Existe uma grande diferença entre uma pessoa cristã e uma pessoa crente. Eu vou te falar qual é a diferença entre a crença e a fé. Amém? A grande diferença entre a crença e a fé é o seguinte: uma pessoa crente é aquela que crê e acredita em algo. Vocês concordam comigo? Se eu sou crente é porque eu creio e acredito em algo. Existe até um ditado que diz, né, que crente até o diabo é, né? Então, se eu sou crente, eu creio em alguma coisa. Já a fé, ela opera na certeza das coisas. Eu vou só resumir. A fé, ela opera nas certeza das coisas impossíveis. Crente é aquele que crê em algo, a fé opera naquilo que é impossível. Vamos lá.
através da crença, pelo raciocínio lógico e humano, eu posso acreditar naquilo que é possível, que já foi experimentado e comprovado por alguém. Isso aí é o significado da crença. Já a fé, toda vez que acreditamos em algo que não é possível, deixamos simplesmente de usar a nossa crença, ou seja, deixamos simplesmente de ser crente para passarmos a usar a nossa fé e passamos a ser cristãos. Eu vou te explicar melhor porque eu acho que você não entendeu. Crente crê em algo possível. Agora aquele que tem fé crê naquilo que é impossível. E aquele que tem fé crê que já não é mais simplesmente um crente. Aquele que tem fé e que usa a sua fé crê que é um cristão. Sabe o que significa a palavra cristão, gente? Sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. É muito forte. A palavra crente significa só crer em algo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Você sabe o que significa ser um pequeno Cristo? É ser a imagem e semelhança de Cristo. É andar como Ele andou. É viver como Ele viveu. Então, uma responsabilidade muito grande. E há uma grande diferença entre ser crente e ser cristão. Amém? Uma igreja que não vivencia milagres é uma igreja de crente, não vivencia libertação nem salvação. Mas uma igreja cristã vive os milagres e maravilhas, curas, almas são batizadas e salvos. Ou seja, uma igreja de crente é uma igreja que não vivencia isso. Porque se nós fosse, eu creio que aqui nós somos uma igreja cristã, porque se nós fosse só uma igreja de crente, a gente não ia vivenciar milagres, curas e maravilhas que a gente vivencia aqui. Porque o crente ele só crê naquilo que é possível, naquilo que ele já viu, experimentou ou experimentou. Mas o crente que vive de fé, ele acredita até mesmo naquilo que nunca aconteceu, mas que ele sabe que pode acontecer, porque ele sabe que a fé leva ele a acreditar num Deus vivo, que pode todas as coisas. Amém? Então, igreja, entenda uma coisa: nós somos pequenos cristos. Sabe qual é o nosso papel nessa terra? É propagar o evangelho de Cristo. Sabe o que Jesus falou? Olha, vão e preguem o evangelho, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Eu vou traduzir para você na linguagem de hoje. Nós, como pequenos cristos, temos a obrigação e o papel de transmitir essas boas novas, tanto aqui nessa rua, quanto no nosso bairro, quanto no teu trabalho, quanto na tua faculdade, quanto na tua escola, seja lá onde tu for. O nosso papel como cristão é propagar o evangelho. O nosso papel como cristão é levar o amor de Cristo àquelas pessoas que precisam. Entenda uma coisa: não importa onde tu esteja, no teu trabalho, na tua igreja, na tua escola, nós temos sempre que mostrar quem nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Eu vou te dizer qual é a minha identidade em Cristo e qual é a tua identidade em Cristo. A tua identidade em Cristo não é ser um crente. A tua identidade em Cristo é ser um cristão. Aquele que leva a palavra àqueles que estão perdidos. Amém? Eu já vou encerrar, eu já te convido a ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Eu só vou encerrar te dizendo algo muito interessante. Pode aplaudir, Senhor. Eu só queria deixar algo muito interessante para o coração da igreja, só para a gente encerrar nessa noite. Olha só, a gente tem que acreditar que a gente serve um Deus que pode todas as coisas. E como eu falei aqui, como o profeta citou aqui, quando te faltar tudo, não abandone a sua fé. Amém? Olha só, quando você tiver tudo, presta muita atenção nisso. Quando você tiver tudo, uma família bem estruturada, um bom emprego, um bom casamento, amigos, o ministério estiver fluindo, tiver tudo às mil maravilhas, entenda, você precisa entender que Ele é Deus na tua vida. Mas quando tiver tudo indo de mal a pior, quando tiver o casamento destruído, o ministério tudo dando errado, sem dinheiro, empresa em crise, Ele precisa continuar sendo Deus na tua vida. Porque Ele é Deus na prosperidade, Ele é Deus também nos dias ruins. A fé prospera no desconforto. Ou seja, muitas das vezes a gente vai precisar passar por esse desconforto para que a nossa fé seja aprovada. Então entenda isso. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas, e quando pensamos que estamos fracos, é aí que a gente está forte. O poder dele sempre se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando tu estiver fraco, quando
o mundo cair ao teu redor, tu não tiver mais ninguém do teu lado, entenda uma coisa, tu vai ter o essencial. Sabe qual é o essencial? É a tua fé. A tua fé é que tu crê num Cristo que pode mudar aquela situação. E mesmo que tu perca tudo, não abandone a tua fé. Amém? Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Convidar o Anderson e o Jorel a vir aqui. Eles vão estar cantando um louvor nessa noite. A gente está ministrando sobre a igreja. Amém? Qual louvor que você vai cantar? Glória a Deus. Aleluia. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a partir de hoje a usar a sua fé natural, mas também usar a sua fé sobrenatural? Amém? Então creia que você já tomou a atitude de usar a sua fé natural. E sabe qual foi a atitude da natural? Foi estar aqui nessa noite. Você saiu lá da sua casa, deixou tudo para fazer, para estar aqui. E agora chegou a hora de você colocar em prática a tua fé sobrenatural. Sabe qual é a fé sobrenatural? É aquela onde Deus vai começar a agir naquela situação que para ti é impossível. Então creia que hoje Deus vai agir nessa situação, amém? Basta você crer, mesmo que te falte tudo, se ainda te restar a fé, você tem tudo. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. de mim. Sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Continue orando ao Senhor. Você já tomou a atitude de estar aqui nessa noite? Agora coloque em fé a tua fé sobrenatural. Começa a colocar em prática agora a tua fé sobrenatural. Começa a pedir a Deus aquilo que você tanto quer. A libertação daquele familiar que você tanto precisa. A restauração do teu casamento. A cura, o milagre, o emprego. Aquilo que você veio nessa noite em busca. Começa a colocar em prática. Começa a orar a Deus. E o mesmo Deus que operou o impossível no passado, Ele vai operar na tua vida hoje.
O mesmo Deus que não abandonou o profeta, mesmo quando tudo falou. Mas Deus só não abandonou ele porque ele continuou usando da sua fé. Então use a sua fé. Use a sua fé. Creia no Deus do impossível. Creia que no Deus do impossível Ele está aqui nessa noite. Senhor, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai operar maravilhas nesse lugar. Nós cremos, Senhor Deus, que Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, Senhor Deus, que aquilo que é impossível para nós, que é onde a nossa limitação não consegue chegar, cremos que Tu podes alcançar, Senhor Deus. Então alcança nessa noite o parente perdido, a cura que a gente precisa, o problema que precisa ser resolvido. Nós precisamos do Teu auxílio. Coloca em prática aí a tua fé. Exercita aí a tua fé. Fala aí com Deus. Peça para Ele. Assim como o profeta não abandonou a fé, não abandone a sua fé. Creia que ainda há solução. Enquanto houver fé, sempre haverá esperança. E esse mesmo Deus está aqui nessa noite. Você só precisa acessar isso. Ele está aqui, Ele só quer te ouvir. Acesse agora Ele. Esse acesso é livre. Você pode fazer isso aí onde você está nessa noite. Chame a presença dEle para a tua vida nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Declare assim. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: porque o meu Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Vamos declarar isso comigo? Amém? Se você crê, tudo que você crê com a sua boca, você confessar. Jesus disse assim, ó: se você mandar um monte arredar, Ele vai ter que arredar. E a gente vai finalizar a oração declarando isso. Vamos lá? Porque o meu Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Bata palmas pro Senhor. Aleluia.